Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta novamente aos Salmos. Vamos considerar agora o Salmo de número 18. O Salmo 18 é bem longo, 50 versículos. Então nós vamos fragmentar ele, dividir ele em 3 partes. É a divisão natural do texto. E vamos falar em 3 estudos. Então hoje nós vamos cobrir os primeiros 18, 19 versos. Vamos falar sobre livre das cordas da morte. O que nós haveremos de ganhar ao nos debruçar sobre esse estudo hoje? Nós iremos aprender a confiar em Deus quando tudo ao nosso redor parece ruim. Haveremos de descobrir como Davi interpretava suas vitórias com ações diretas do Senhor. E haveremos de aprender e seremos ensinados a louvar, não depois da vitória, mas desde o livramento. E receberemos encorajamento para clamar com fé, mesmo em meio à angústia. O tema, ou seja, a síntese do nosso estudo é o seguinte: o Salmo é um cântico de livramento de Davi, que relembra Deus, como Deus o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Mas o que mais impressiona aqui não é apenas o livramento, é a teologia da guerra espiritual, do clamor sincero e do Deus que se move por amor aos seus. O Senhor inclina os céus e descem. Ele ouve o clamor de um aflito, de um servo aflito, de um servo que depende do Eterno. A título de introdução, nós podemos dizer da seguinte forma: o Salmo 18 ele aparece também em 2 Samuel, capítulo 22, como um cântico de ações de graça, de Davi ao final de uma longa jornada de perseguições e provações. Então, ele já foi ungido rei, Davi, mas ainda enfrenta batalhas, já teve promessas, mas ainda carrega as cicatrizes. Em linguagem poética e altamente simbólica, Davi descreve como o Senhor o libertou. Não apenas dos inimigos externos, mas das próprias cordas da morte, ele disse, que o cercavam. Então, neste salmo, nós veremos que a vitória espiritual ela começa no clamor e termina na exaltação. Isso não é maravilhoso? Todos nós enfrentamos momentos difíceis da vida, não é verdade? Ou os mais variados. E nós precisamos lembrar que Deus é o nosso socorro, aquele que nos livra. Vamos então ao texto. Em primeiro lugar, vamos considerar os primeiros 3 versículos. Observe especificamente o que diz o versículo 1. Eu te amarei. Observe. Ó Senhor, fortaleza minha. Então, Davi começa com uma declaração de amor. Isso não é comum ver esse tipo de expressão entre os guerreiros. Mas aqui está. Eu te amarei, Senhor, ele disse. Ele vê o Senhor como a sua rocha, como a sua fortaleza, como o seu alto refúgio. Todos os símbolos remetem à segurança em tempos de ataque. Nós somos atacados todos os dias. Nós, a nossa família. Então, a oração não começa com desespero. Começa onde, pastor? Ela começa com adoração. Antes de falar da angústia, Davi fala do Deus que o guarda, do Deus que o livra. Não é maravilhoso isso? Observe agora em segundo lugar a angústia e o clamor, versículo 4 até o 6. Observe o que diz o versículo 4. Cordas de mortes me cercaram. E agora o versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor. Então Davi, ele descreve um momento de aflição com imagens vívidas, cordas de mortes, laços do inferno, angústia sufocante. Mas ele clama e Deus ouve. Isso muda tudo, do templo de Deus, do templo, Yahvé ouve a sua voz. Não é maravilhoso nós sabermos disso? O Eterno ouve a voz
do aflito, do seu servo, né? E responde. Né? Então, preste atenção nisso. Você pode estar envolto em angústias, mas a oração sincera atravessa os céus e Deus ouve o aflito. Lembre disso, não esqueça disso em momento algum. Observe, em terceiro lugar, Deus se levanta, versículos 7 até o 15. Observe como ele diz: então a terra se abalou, subiu fumaça de suas narinas. Que linguagem forte, não é verdade? Versículos 7 e 8. Então, essa é uma das imagens mais impressionantes de todo o Antigo Testamento. Deus se levanta em fúria para socorrer quem? O seu servo, aqueles que esperam por ele. Trovões, raios, nuvens, toda a criação responde ao clamor do justo. O universo se move em favor de quem confia no Eterno. Certamente você já presenciou isso em algum momento da sua vida, quando parece que tudo se moveu a seu favor para libertar você, para salvar a sua vida, né? E aplicação disso para a nossa vida. A resposta de Deus, ela pode parecer lenta, mas quando ela chega, ela estremece a terra. Lembre disso sempre, né? O livramento, em quarto lugar, o livramento soberano, versículo 16 até o 19. Veja o que diz o 16, observe. Estendeu desde o alto a sua mão e me tomou, me sustentou. Então, Deus não apenas escuta, não, Ele age, Ele resgata, Ele coloca Davi em um lugar espaçoso, longe da angústia, porque se agradou dele. Né? Que beleza, né? Que beleza extraordinária essas palavras, não é verdade? O Senhor se inclina, não porque somos fortes, mas porque Ele nos ama. Isso é maravilhoso. Deus não apenas livra, Ele honra. O justo que sofre não é esquecido. Ele será colocado em lugar espaçoso. Ah, meu querido, que maravilha, que coisa impressionante a palavra do Eterno, não é verdade? Reflexões teológicas. Observe agora o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. Os salmos, disse John Calvin, não apenas tocam a emoção, mas ela molda a alma. Este salmo é um salmo de guerreiro e de guerra e gratidão. É onde se vê que a batalha do justo é sustentada por Deus em pessoa. Né? Nós precisamos lembrar disso. Deus pode ser o seu Deus pessoal. Isso é maravilhoso, você precisa lembrar dessa verdade. Matthew Henry, um teólogo do século XVII, ele diz o seguinte: as cordas da morte mesmo não prevalecem sobre o servo que clama, ele diz. O livramento vem e com ele o louvor. Charles Spurgeon diz o seguinte: Deus vem voando nas asas do vento. Não há distância entre o clamor de Davi e a resposta divina. Não há distância entre o clamor daquele que confia em Deus e a resposta do Altíssimo. Isso não é maravilhoso? Bavinck, ele diz da seguinte forma: a oração de Deus, a ação de Deus na história é a resposta à fé. Ele se revela no contexto do clamor. O Deus transcendente, o Deus distante, o Deus que é Elohim, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, é também o Deus próximo, o Deus imanente, o Deus presente, o Deus do pacto, é também Yahvé. Isso não é maravilhoso, né? Lembrarmos disso?
Coloque isso no seu coração, lembre sempre dessa verdade. E a título de conclusão, deixe dizer a você o seguinte: quando você ora, o céu se move. Quando você clama, o Deus eterno se inclina. Quando você está cercado pelas cordas da morte, há uma mão que vem do alto. O Salmo 18 nos lembra que o clamor do justo nunca é em vão. Nunca. O mundo pode estremecer, os inimigos podem perseguir, mas o Senhor é rocha, é escudo, é fortaleza. Meu querido amigo, confie mesmo quando se sentir cercado. Clame mesmo quando a alma estiver aflita. Espere, porque o Deus que ouve também livra. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente nesse dia. Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Fique em paz. Amém e amém.